Olá, muito boa noite para todo mundo. Na sombra prazerosa de uma taioveira frondosa, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV armou a rancharia no Morrer do Dia. Enquanto o seu Zé Ribeiro está terminando de fazer o feijão tropeiro, a gente ajunta os companheiros na roda da fogueira e já vai começando a nossa reunião novidadeira com a recitação da prosa bredeira do dia. Num assunto complicado como a reprodução, até o companheiro fazendeiro mais errado e vivido, de vez em quando, está arriscado de ter o seu caminho barrado por algum caso que ficou mal explicado ou precisa ser melhor entendido. E sendo a nossa função a de não deixar que a dúvida persista, a gente apresenta agora, em parceria com o zootecnista Alexandre Zadra, a sessão intitulada Raças e Cruzamentos. E a pergunta que vai ser respondida no programa de hoje foi mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Vitor Amorim, lá de Carlos Chagas, nas Minas Gerais. Ele tem um rebanho com 500 fêmeas Nelore e está querendo, em primeiro lugar, melhorar a qualidade do seu plantel, inseminando essas vacas com Nelore mesmo, né, para apurar o sangue. Aí a dúvida dele é qual raça usar para emprenhar as filhas destas matrizes, para aumentar a produtividade e, logicamente, a lucratividade do negócio. Pois então, tendo feito já a perguntação, agora a gente fica de banda para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Vitor! Quando a gente pensa em melhorar a produtividade, eficiência em casa, na fazenda, nós só temos uma forma de se fazer animais mais novos que vão para o abate, para diminuir custo fixo sobre ele, né? A incidência de custo fixo sobre ele. Se o animal vai embora com 3 anos para o abate e a fêmea entrar no cio com 2 anos e meio, 3 anos, significa 3 vezes o custo fixo da sua fazenda, que é mão de obra, depreciação de maquinário, reforma de cerca, etc. Isso todo ano impacta no custo dos animais. Se o animal vai embora com 3 anos, como eu falei, significa que ele vai ter 3 vezes esse custo nas costas dele. Se o animal vai embora com 2 anos, ele tem apenas 2 vezes esse custo. Pensando nisso, falando em genética, a gente tem uma forma que é com menos esforço de você fazer animais mais precoces, é fazendo cruzamento. Então eu recomendo que você faça cruzamento no gado que vai para o abate, que é vendido, né? Por exemplo, se você for fazer a meio sangue Angus, eu recomendo que você segure as fêmeas. Eu apelidei ela da rainha da pecuária, porque você tira uma cria dela, muito novinha, com 14 meses você enxerta ela e você pode abatê-la ainda com carne macia, carne de qualidade, até 30 meses ela entra em programas de carne com prêmio, ok? Então essa meio sangue Angus é tudo de bom se você quiser fazer aumentar a eficiência e aproveite a fêmea meio sangue Angus. Aí você fala, mas eu preciso repor meu Nelore, eu preciso melhorar meu Nelore. Então, se você quiser realmente trabalhar com melhoramento de Nelore, o ganho genético é demorado, são gerações para você conseguir fazer um animal precoce e uma matriz melhorada até você vai ter, por conta de habilidade materna ter uma boa herdabilidade. Reprodução que tem uma herdabilidade menor, então o cruzamento é melhor quando você pensa em melhorar a reprodução do seu gado. Portanto, Nelore, para fazer Nelore em cima, você joga aí nos melhores carimbos, insemina as suas melhores vacas adultas aneloradas com Nelore. Se você quiser fazer uma coisa diferente, dando um pouco mais de reprodução, mais de precocidade sexual, eu recomendo que você faça cruzamento entre zebuínos, como, por exemplo, o Cindy. O Cindy é de menor porte. Se você usar sobre a sua Nelore, você fará um F1 entre zebuínos e melhora um pouco a precocidade sexual. Você tem uma outra forma também de abordar isso, que é, você pega todo o seu rebanho, insemina com um europeu, né? Aí materno, como o Angus, por exemplo, o Hereford, e depois você volta com um zebu provado parto fácil sobre a sua meio sangue, fazendo uma 3/4 zebu espetacular, ok? Sobre a meio sangue, o que fazer? Se você tiver feito as meio sangue Angus e quiser fazer um cruzamento terminal, você tanto pode usar os taurinos adaptados quanto os bimestiços. Lembrando que os bimestiços
Brangos, Brafor, Santa Gertrudes, Canchim, você tem um metabolismo um pouco mais alto que você precisa de mais capricho, ok? Espero ter respondido sua pergunta e lembro, a diferença entre touros é maior que raças. Consulte a gente, o pessoal da Genex, que nós estamos à disposição para indicar o melhor touro para o seu objetivo. Um abraço a todos e vamos para o campo! Compartilhadas as primeiras conversas e dedilhadas no braço do Pinho as modas abrideiras, a gente vai fazer agora a nossa parada costumeira para voltar de novo a andar neste mesmo caminho dentro de instantes. Aguarde! Nos 4 primeiros meses deste ano presente de 2023, as exportações de leite e derivados da Argentina aqui para o Brasil aumentaram quase 3 vezes em relação ao que tinha sido registrado no período correspondente do ano passado, enquanto os embarques do Uruguai para cá foram 5 vezes maiores, no mesmo espaço de tempo considerado. O problema é que, ao mesmo tempo em que o nosso mercado está escancarado para os fornecedores estrangeiros, aqui no nosso próprio terreiro, o consumo continua ridículo e desmilinguido. E para piorar um pouco mais a situação, o preço pago pelo laticínio, que ainda estava ajudando o fazendeiro brasileiro a segurar este rojão, agora mudou de direção e está pegando rumo de descida no estradão. Pois então, para campear o melhor entendimento a respeito do que é que pode ser feito pelo produtor de leite no enfrentamento desta consumição, a gente pediu a gentileza de uma entrevista ao engenheiro agrônomo e pecuarista Roberto Yankee Júnior, presidente da Agrindos e vice-presidente da Abra Leite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, que vai participar do programa falando ao vivo pelo telefone, diretamente de Paranaíba, em Mato Grosso do Sul. Boa noite, um prazer estar com vocês, Sidney. Ô Roberto, o prazer é nosso, né? Agora vamos começar a nossa prosa perguntando o seguinte: qual é a explicação para este caso que está sendo acontecido com as importações de leite e derivados pelos laticínios e distribuidores brasileiros, hein? Bom, nós somos um mercado cativo aqui da Argentina e do Uruguai, né? E nessa questão do câmbio ter melhorado e os preços internacionais começarem a cair depois de todo aquele aumento que houve na pandemia e naquele momento de inflação lá no exterior, em que realmente a tonelada de leite em pó ficou muito mais cara, agora nesse recesso dos preços e a perda de valor do real aqui, né? Quer dizer, ficou mais interessante a importação. Então, o mercado arbitrou pela importação, porque ficou mais barato que o leite nacional. Isso vem acontecendo nesse sentido de pressionar aqui os preços internos, os preços começam a cair, até o momento que tem o equilíbrio, né? Aí as empresas param de importar leite. Mas é uma coisa que vem acontecendo todos os anos. Chega um momento em que é mais interessante trazer leite de fora, né? Ô Roberto, a gente pode dizer que os produtores brasileiros não estão dando conta de fornecer esse leite que a indústria está indo buscar lá fora? Olha, Cid, desde a pandemia, a produção brasileira vem caindo. Na verdade, a produção brasileira não sobe desde 2014. E esse é um fato muito importante para a gente analisar, porque se a gente olhar para os 40 anos anteriores, a produção brasileira subiu a uma média de 4% a 5% ao ano, ininterruptamente durante 40 anos. E, de repente, na crise de 2014, 2015, ela deixou de crescer, o leite andou de lado por esses 8, 9 anos, mas nos últimos 2 anos teve quedas expressivas de produção. Quer dizer, a gente perdeu aí praticamente 7%, 8% da produção brasileira no último ano. Então, o produtor vem enfrentando situações muito difíceis, no primeiro momento lá com a pandemia, mas depois com os custos da energia, com os custos das commodities exportáveis, como milho e soja, que contaminou todos os pontos de proteína e de energia dos alimentos das vacas aqui no Brasil. Então, a gente realmente teve custos altíssimos, né? E muita gente desanimou com esse cenário e deixou a atividade. Foi a primeira vez que houve uma grande leva de produtores deixando a atividade nesse início dos anos 2020 aqui. Roberto, agora, se a produção nacional não está aumentando satisfatoriamente ou está até diminuindo, né, com o preço nas alturas atuais, o que é que vai acontecer quando a cotação cair, hein? Pois é, o que está acontecendo nesse momento é que o Brasil é um importador líquido de leite há muitos anos.
A questão é que o aumento da produção nacional não era suficiente para atender o aumento da demanda nacional. O brasileiro saiu em 1994 de 110 litros per capita de consumo anual para 178 litros em 2018, 2019. Acontece que também em 2020, 21 e 22, o brasileiro bebeu menos leite. Esse número caiu para perto de 162 a 163 litros per capita ano. Então, também a crise, houve a queda de consumo, né? Agora, o Brasil agora passou de um patamar de 2%, 3%, 4% na importação para um patamar de 6%, 7%. E se continuar nesse ritmo, nós vamos chegar perto dos 10% da produção formal brasileira como leite importado. Isso é muito grave para o país, né? Para um país que vinha com esse crescimento tão forte nos últimos 40 anos. Então, como é uma coisa nova, ela precisa ser muito bem analisada na questão das políticas públicas, porque o Brasil é um mercado livre, né? Desde 91, o Brasil é um mercado absolutamente livre. E o Brasil foi um grande importador de leite em todo esse período. E sempre foi um mercado cativo da Argentina e Uruguai. Mas precisa ver em que momento que isso começa a afetar a condição do produtor brasileiro de produzir, de evoluir, de ganhar em tecnologia, né? E isso está acontecendo com um grupo de produtores, né? Hoje a gente sabe que aproximadamente 80 mil produtores, que representam 8% dos produtores totais do Brasil de leite, são responsáveis por quase 50% da produção formal. Então existe uma ilha de excelência aqui nesse mercado. Mas nós temos que dar condição para os outros produtores também ganharem qualidade, ganharem tecnologia para poder enfrentar os nossos concorrentes aqui do Mercosul em qualidade e também em quantidade de leite, né? Porque a escala de produção é fundamental. E isso só com tecnologia. Então, talvez seja um momento para a classe política refletir, né? A Abraleite tem trabalhado intensamente na FPA sobre esse assunto, refletir sobre as políticas públicas para esse produtor, né? Porque esse produtor precisa ganhar tecnologia para ficar mais eficiente, né? Uhum. Ô Roberto, proibir ou limitar de algum jeito a importação resolve a situação atual do setor leiteiro brasileiro? É o que nós tínhamos no passado, né? Nós tínhamos cotas de importação da Argentina e Uruguai, mas como existe uma relação de troca muito forte entre os dois países, é quase impossível que isso aconteça agora, né? Então, o que me parece impossível que a gente vá restringir importações. Mas também nós precisamos avaliar direito o que é que vai acontecer com a classe produtora daqui para frente, porque nós estamos no início da entre-safra, né, com seca, o produtor já vem de uma situação difícil dos anos anteriores, com custos de produção altíssimos, né, do fertilizante, da energia, dos grãos e tudo, e agora no momento que ele começa a respirar, né, com o preço do milho e da soja caindo, então vem esse achatamento dos preços por conta de produção de outros países. E é muita produção. Quando a gente fala em 190, 200 milhões de litros equivalentes, se a gente pensar que a maior companhia brasileira, que é a Lactalis, tem aproximadamente 6 milhões de litros por dia de captação, no mês nós estamos falando de uma Lactalis a mais. Artificialmente nós estamos colocando a maior companhia brasileira no mercado todos os dias captando esse leite, né? Então é muito leite, é muito relevante o volume. Então me preocupa como é que isso vai acabar. Quer dizer, se a gente continuar nesse ritmo, obviamente nós vamos lá na frente encontrar um ponto de equilíbrio entre o preço do leite interno e o custo do leite importado, mas a que custo, né? Para os produtores, que já vêm de 2, 3 anos difíceis, anos de seca, né? Ano de seca no Rio Grande do Sul, aumento dos custos de produção, muita gente desanimada e deixando o setor. Então, precisa ver aquele velho ditado, né? O pau que bate em Chico também bate em Francisco. O que é que vai acontecer lá na frente com o preço do leite, com toda essa pressão de desânimo, né, em cima dos produtores de leite? Tá certo.
Roberto, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. Muito importante suas informações, né? Sempre com muita clareza e ajuda bastante a gente e o nosso companheiro produtor a se orientar no mercado que está cada vez mais desafiador, para usar uma palavra que está muito na moda, né? Roberto, muito obrigado, viu? Grande abraço para você e até uma próxima ocasião. Um prazer estar com vocês. Boa noite. Muito obrigado, Cid. Obrigado. A gente vai fazer agora a nossa parada costumeira para voltar de novo a andar neste mesmo caminho dentro de instantes. Aguarde. A beleza do gado bem terminado com certeza vai deixar o comprador impressionado, mas para ter firmeza na negociação e conseguir um bom resultado, o caboclo precisa estar muito bem informado sobre o andamento do mercado do boi gordo e a evolução da sua cotação. E depois de passar as últimas semanas tendo de se segurar firme no banco para aguentar os trancos do carretão na descida do Estradão, os companheiros e companheiras fazendeiros ainda estão muito ressabiados a respeito do rumo que está sendo tomado pela arroba no mercado. E não estão querendo soltar rojão nem fazer comemoração antes da hora, né? Mas a verdade verdadeira mesmo é que agora já está todo mundo vendo que a oferta de gado terminado teve sim um forte enxugamento. E o entendimento geral é de que a nossa praça boiadeira firmou o pé na subida da ribanceira. Assim mesmo, conforme tem sido falado aqui dia sim e outro também, o dono do frigorífico deu ordem para a turma dele, que é para aumentar a cotação só quando não tiver outra solução. Isso na intenção de não deixar o fazendeiro se animar nem a arroba disparar, né? Além disso, pela fraqueza do movimento de hoje aqui no nosso próprio terreiro, o que já tem de mercadoria na Câmara Fria dá perfeitamente para fazer o atendimento da freguesia sem ter precisão de fazer correria. A explicação é que, com o avançamento do calendário, nestas alturas do mês, o trabalhador brasileiro não lembra mais nem do cheiro do salário. De qualquer maneira, normalmente a previsão sempre é de uma melhora no consumo interno no segundo semestre, e isso deve se repetir no ano presente. Mas o que está sendo motivo de maior preocupação para a indústria agora é saber o que é que o pecuarista do confinamento está pensando em fazer e se ele vai mudar o seu planejamento. A questão é que, apesar destas altas ligeiras já acontecidas aqui e ali, o preço atual do boi gordo ainda está deixando o povo desanimado. E muita gente deve diminuir o investimento na primeira rodada desta temporada do coxo, que já está em andamento, né? Por outro lado, o setor exportador continua embalado e demandando muito gado. E faltando pouco mais de uma semana para arrematar o mês, é quase certo que, mais uma vez, este vai ser o melhor junho da história em termos de volume embarcado. Pena que o preço do produto brasileiro continua patinando lá no estrangeiro, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E repare bem, a amiga pecuarista, que em todas estas praças bateu um vento altista e o preço subiu. Quem apareceu ponteando a relação foi Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde o boi passou para R$ 233,50 e a vaca para R$ 213,50, a prazo e livre do Fundo Rural. Em Dourados, o macho pulou para R$ 236,50 e a fêmea também para R$ 213. Em Três Lagoas, o boi foi para R$ 231,50 e a vaca para R$ 216,50. No sudoeste de Mato Grosso, o macho avançou para R$ 212. No norte do Tocantins, o boi já não sai mais por menos do que R$ 197. No sul do estado, a vaca melhorou para R$ 177,50. No Rio de Janeiro, a fêmea avançou para R$ 187. No noroeste do Paraná, o boi pulou para R$ 236,50 e a vaca para R$ 209. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho está sendo negociado na base de R$ 8,75 o quilo vivo, o que dá R$ 262,50 por arroba. Caindo em cascata, o ribeirão arrebata o choro da mata e vem descendo ribanceiras e formando corredeiras que vão lavando o chão do sertão e levando na correnteza para outras naturezas tristezas muito sentidas, saudades nunca esquecidas, lágrimas e mágoas misturadas com suas águas.
E lá perto do fim da jornada, o mar oceano tudo estará esperando, de braços abertos, para oferecer, tirada das infinidades das suas profundezas, consolação para toda a consumição da nossa pobre humanidade. Estas prosinhas de caboclo que a gente recita aqui todo dia foram escritas sem pressa nem afobação, no correr da lida, no andamento natural da vida, seguindo a inspiração que viceja sempre no coração do caboclo e na alma sertaneja. E tendo achado por este mundão do sertão brasileiro alguns companheiros e companheiras que gostaram e quiseram escutar de novo, a gente resolveu arrumar um jeito de deixar no alcance de todo o nosso povo e para atender a esta precisão foram feitos os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se por acaso alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ficar à vontade para me ligar no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com a tropa carregada e a boiada já formada e pronta para pegar de novo a estrada, a gente anuncia a retirada e faz aqui a despedida, deixando prometida e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.